Bom dia, irmãos e irmãs. Neste dia 2 de junho, quinta-feira, nós estamos em plena sétima semana da Páscoa, estamos na semana da oração pela unidade dos cristãos, estamos a caminho da festa de Pentecostes no próximo domingo. E nesta quinta-feira, a antífona do dia nos diz: aproximemo-nos confiantes do trono da graça, a fim de conseguirmos misericórdia e encontrarmos auxílio em tempo oportuno. Aleluia! Hoje também se comemora a data dos santos Marcelino e Pedro, dois santos do século IV que foram martirizados por sua fé em Jesus Cristo. Por isso, então, hoje, Marcelino é o meu onomástico. Então, estou aí celebrando hoje o meu nome de onomástico para poder celebrar bem este dia, né? Então, o evangelho do dia de hoje também é de João, capítulo 17, versículos de 20 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que, assim, eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Irmãos e irmãs, para nós é a palavra da salvação. Muito bem, irmãos e irmãs, como é que nós poderíamos, então, fazer uma breve reflexão desta palavra, deste evangelho trazido para nós hoje? E vamos ver. Então, neste evangelho, no capítulo 17, no versículo 18, Jesus afirma que, como o Pai o enviou ao mundo, também ele envia os seus para continuar a sua missão. Ou seja, domingo passado, com a ascensão de Jesus, ele termina a missão, mas nos envia em missão. Naquele dia da ascensão, ele nos mandou a evangelizar, nos mandou a proclamar o evangelho. Então, devemos hoje, do dia da ascensão até hoje, devemos continuar a missão que ele nos passou. Já no versículo 20, ele reza também por aqueles que serão evangelizados pela missão dos seus enviados, ou seja, aos que serão evangelizados, ou seja, aos que nós estamos indo hoje para evangelizar, assim como outros irmãos foram e nos evangelizaram. Hoje nós evangelizamos para as futuras gerações. Então, crerão nos que ele próprio enviou para evangelizar.
O que ele roga é que todos estejam unidos e assim reflitam a união entre o Pai e o Filho. Ou seja, nós devemos refletir, fazer ver hoje esta união do Pai com o Filho, porque nós estamos no Filho para também estarmos com o Pai. Então, se o Filho está na intimidade do Pai e nós estamos na intimidade do Filho, então, como o Filho, nós estamos também no Pai. Os discípulos, através da unidade, refletem a imagem do próprio Deus, né? Em Jesus, a imagem do próprio Deus. A unidade da igreja provém da unidade do Pai e do Filho, e é reflexo da unidade de Deus. Dessa unidade depende a fé do povo, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade dos seguidores não é apenas uma maneira de a comunidade subsistir, mas é o modelo missionário de ir ao mundo. Vendo a unidade dos discípulos, o mundo faz a experiência de Deus, conforme João, capítulo 13, versículo 35. A missão não revela o Pai de maneira intelectual, mas como uma experiência no amor e na unidade. Ou seja, esta missão que nós temos não é revelar o Pai apenas na nossa intelectualidade, na nossa inteligência, mas, pelo contrário, fazer a experiência. Não é só ler, não é só aprofundar, é aprofundar e fazer a experiência do Pai, a experiência de Jesus. Então, no amor e na unidade. Que nós possamos, então, realmente viver e buscar viver esta unidade e este amor, experimentando Jesus Cristo, experimentando a Deus Pai. Então, desta unidade, dessa experiência no amor e na unidade, se depreende que a mensagem cristã não é uma doutrina aprendida, mas uma experiência vivida. Então, a nossa vida cristã, a nossa mensagem cristã recebida e que nós devemos transmitir, não é somente uma doutrina para se aprender como se aprende nos bancos escolares. Pelo contrário, devemos fazer da vida, desta missão, uma experiência que nós possamos viver. Então, é isso que o Evangelho diz para nós hoje, é isso que nós devemos refletir, colocar em nossa vida, para que possamos definitivamente buscar em nós e no próprio Cristo Jesus esta possibilidade de podermos experimentar, vivenciar esta fé, esta missão no Pai e no Filho. E também no Espírito Santo. Então, tenhamos um bom dia, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como eu disse no início, hoje, dia dos santos Marcelino e Pedro. Vamos ver quem eram Marcelino e Pedro. São santos do século IV. Marcelino era presbítero e Pedro, presbítero e exorcista. Foram vítimas das perseguições do imperador Diocleciano. Testemunharam com o próprio sangue a sua fidelidade a Cristo. Então, martirizados em nome de Cristo, eles deram esse testemunho para nós e que nós também possamos, pelo testemunho de Marcelino e Pedro, testemunhar hoje a nossa fé, aqui em nossos dias. Amém? Então, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, de São Pedro, nosso padroeiro, dos santos Marcelino e Pedro e de Beato Carlo Acutis, desça sobre vós, sobre vossas casas e famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. Um bom dia, uma boa, santa e abençoada quinta-feira e até o próximo programa, se Deus quiser.